o que é constelação familiar. Porque quando você fala assim, constelação familiar, você fala, constelação, estrelas, família, o que é constelação familiar, né? Pro pessoal que não sabe, tem muita gente que me pergunta, o que é constelação familiar que vocês vão levar? Tô curioso em saber, vou assistir pra saber o que é isso. Olha, eu vou te dizer uma coisa, quando me perguntam isso, eu sempre digo assim, eu acho melhor começar por o que não é. O que não é esse negócio? Eu vou te dizer que essa visão de estrela, astro, porque parece, né? Quando a gente escuta constelação, a primeira coisa que você pensa é em estrela, astro. Me atrasou 2 anos. Eita. Eu não queria saber desse negócio, achava que era bobagem. Assim, isso daí, modinha, né? Deve ser uma coisa mística. E aí acabei atrasando meus estudos por conta disso. A verdade é que a tradução, infelizmente, não nos favoreceu. Do alemão, passou pelo inglês e do inglês para o português. Se tivesse traduzido direto do alemão para o português, sabe como seria? Como? Posicionamento. Puta. Olha que fácil. Né? Colocar ordem. Então, assim, qual é o seu lugar na sua família? Qual é o seu lugar no sistema? Então, quando a gente fala em família, a gente não fala só pai, mãe e filhos. Sim. Família, para a visão sistêmica, é todo o contexto consanguíneo. Então, é um sistema familiar. Então, pensa o que é o contexto familiar. Você falou que tem filho, que foi casado, se separou, não é? Isso Já mesmo. foi casado antes? Ou foi a primeira? Foi a primeira. Foi a primeira. Teve uma noiva antes, não? Tive uma namorada. Noiva não. Não, noiva não. Ah, parece que essa namorada foi importante. Sim, foi importante, foi importante. Porque depende, tá? Até disso depende. Sabe aquela promessa de casamento, aquele sonho que a gente tem? Assim, a primeira namorada, o primeiro amor. Esse primeiro amor, esse primeiro encanto que gera uma vontade de casar, um compromisso, entra no nosso sistema familiar. O que é? Existe uma ordem. Isso é um aprendizado tão profundo na nossa alma que ele entra e conta. Aí você conheceu a sua esposa. Ou seja, foi lá, casou, teve filho. Quantos filhos? 1. Menino ou menina? Menino. Um menino. Quantos anos ele tem? 7. Oh, eu tenho 7 também, eu de 9. É uma idade fofa, né? Ótima idade. Rafa. É o Rafa? Rafael. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Vamos lá. Você casou, teve filho, tem um sistema aí. Então, a tua primeira namorada, primeiro amor, foi a namorada lá. Mas veio a primeira mulher, a primeira esposa. Então, ela tá no sistema. Para você casar de novo, você tem que contar ela como primeira sempre. Nunca a próxima pode ser substituir ela, sabe? Sempre vem aquela outra que não quer saber, não pode falar, não sei o que, isso e aquilo. É a sua primeira família. Então, esse sistema, ele é precioso. Então, ele é indivisível, concorda? Sim. Eu costumo, Sim. se você perguntar pro seu filho assim, os teus pais são separados? E ele disser são, tem algum problema. Ele tem que aprender que os pais não são separados. O casal tá separado. Sim. O Bruno e o nome da mãe, estão separados, mas o casal não. Os pais não. O casal se separa, mas pais não. Então, a gente vai entendendo o lugar das coisas. Então, no sistema, existe ordem. Então, existe, a partir do momento que existe, não tem como mudar de lugar. É aquele lugar. Primeiro é primeiro, segundo é segundo. Mas a gente fala muito da nossa família, nosso pai, nossa mãe, né, a nossa história. E a gente fica em desordem direto com isso. Quando a gente fala em desordem, não é só uma coisa assim... me dou bem, eu não me dou bem. Então, eu tenho um relacionamento bom ou não tenho um relacionamento bom. É muito comum a gente falar assim, nossa, eu me dou tão bem com a minha mãe e não tenho dinheiro. Porque eu sempre falo nos meus conteúdos que quem não tem um bom relacionamento com a mãe vai ter problema com o dinheiro. Aí a pessoa fala assim, tá, mas peraí, eu tenho um problema com o dinheiro e tenho um problema com a minha mãe, então tá errado esse negócio. Não, não tá. A visão sistêmica vai falar sempre do inconsciente, Sim. não da prática. Você tem bom relacionamento com a sua mãe hoje porque você aprendeu a relativizar tudo que aconteceu na infância, as dores, as lacunas que aconteceram, as brigas que teu pai e tua mãe tinham, aquilo lá que tá guardado no teu coraçãozinho. E hoje, na fase adulta, tu, sublimou aquilo lá e tá tudo bem com a mãe. Mas a tua criança não. Tua criança interior tem problema com a mãe. E aí, você vai lá e não prospera. A coisa não explode, as coisas não acontecem. Então, tem alguma questão lá. Então, o que a constelação familiar faz? Busca ordem. Não tá fluindo, tá faltando ordem. Tem alguma coisa na minha vida que não tá fluindo, tá faltando ordem. Então, a visão sistêmica, a constelação familiar vai fazer o quê? Vai buscar entender onde que tá o problema. Onde é que você tá amarrado, que não tá fluindo? Tá faltando ordem. É simples. Não tem nada de muito complicado, não. Ficou mais claro? Pô, muito mais claro. Muito... Você começa a viajar aqui. Porque ela começa a falar, vida, você né? começa a pensar por exemplo, eu comecei a pensar na minha mãe, né? Como que é o meu relacionamento com a minha mãe hoje, né? Então, você fica refletindo muitas coisas, né? Eu quebrei o pau com a minha mãe esses dias aí. Mas, enfim, vamos tocar aí o negócio. Fala, pessoal. Gostou desse corte? Foi brabo, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal,
clicar no sininho pra vir novas notificações, que é só conteúdo brabo, hein? Valeu!